área física. Então, para ele, que Jesus havia ressuscitado, era algo complexo na cabeça dele. Ele diria: como uma pessoa pode ressuscitar? A pessoa morrendo na carne já era, acabou. Mas só que ele não conhecia o poder sobrenatural. Tomé vivia com Jesus. Ele viveu com Jesus 3 anos e alguns meses. E Jesus fazendo milagres. E Jesus fazendo prodígios. Jesus fazendo tanta coisa. E o tal do Tomé não estava acreditando. Estava duvidando do que Jesus podia fazer. Mas de repente Jesus aparece com a mão furada e fala: toque aqui, Tomé. Toque aqui. Porque eu sou aquele que pode ressuscitar. E se Jesus ressuscitou, Ele também vai ressuscitar sonhos aqui nesta noite. E eu profetizo em nome de Jesus que se você veio orando, se você veio jejuando, desde o começo do culto, como aqui foi falado, vai acontecer na sua vida. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Porque falaria Ele e não cumpriria. E se Ele cumpre, Ele vela sobre a sua vida. Porque as promessas de Deus são infalíveis. E eu tenho certeza que elas não vão morrer. Mas o problema é que muitas das vezes nós que tardamos o nosso chamado. Quando Jesus falou: vai, profetas, vocês vão pregar o meu evangelho através do Espírito Santo. Nós lemos aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. E a Bíblia diz que toma Pedro a oportunidade. E ele diz que, assim como diz nos tempos antigos, pelo própria boca do profeta Joel, inspirado por Deus, que disse que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então eu entendo, a partir dali, o Espírito Santo de Deus havia de ser derramado e havia de nos consolar. Porque Jesus, uma vez subindo, Ele deu uma promessa. Ele falou assim: eu subirei ao Pai, porém fiquem tranquilos, porque eu vou rogar ao Pai que envie um outro Consolador. Vós não ficarão órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, que há de consolar, que há de nos ajudar nessa caminhada. Ele estava querendo dizer, porque os discípulos, eles eram acostumados com Jesus. Eles não queriam largar de Jesus, eles queriam estar com Jesus. Então a saudade era imensa, porque a Bíblia diz que quando Jesus ele ia subir aos céus, depois que ele havia ressuscitado, todos ficaram parados e olharam e viram que Jesus começou a subir. Quando viram subindo, todos ficaram parados, mesmo depois que a nuvem o oculta e ninguém mais vê Jesus. Quando eles olham para cima, todo mundo pasmado, porque ninguém nunca havia visto um homem flutuar. Então eles vendo Jesus flutuando, eles pararam. Teve que 2 anjos falar: varões galileus, porque estão olhando para aquele que está subindo. Porque do mesmo jeito que ele foi, qualquer dia desses, ele vai voltar. E aqui nós já acreditamos no arrebatamento que vai acontecer na igreja. Nós acreditamos que um dia ele deixou o Espírito Santo para quando ele voltasse, o Espírito Santo venha certificar que nós fomos lavados, fomos remidos, fomos sarados no sangue de Jesus. Então eu entendo, o arrebatamento Paulo explica muito bem. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, ele disse assim: eis que eu vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Então é no abrir e no piscar de olhos tocará a última trombeta, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á toda a palavra escrita, porque tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte, o seu aguilhão? Aonde está o inferno, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo seguinte, ele falou para que a igreja continue firme. E a Bíblia diz assim: por causa de tudo isso, meus irmãos, sede sempre firmes e constantes. Firmes e constantes. A luta vem,
a luta passa pela nossa vida para que a gente venha se derrubar, porque nós estamos sujeitos à carne, nós estamos sujeitos a tudo aquilo que quer nos derrubar. Mas Jesus disse: continuem firmes e constantes, porque se vocês continuarem firmes, vocês ganharão a minha presença. Vocês ganhando a minha presença, que é um dom do Espírito Santo, vocês vão pregar em meu nome, vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês farão milagres, no meu nome vocês poderão fazer todas as coisas. Mas eu preciso que essa igreja, eu preciso saber se essa igreja acredita em milagres, eu preciso saber se essa igreja acredita no batismo do Espírito Santo. Se essa igreja acredita, então está na hora de nós se aprofundarmos mais na revelação do Espírito Santo. Eu estou cansado de ver irmãos que toda vez que quando vai pegar o microfone, porque eu tenho vivido ultimamente nas igrejas que eu tenho ido ministrar, pessoas, em vez de pregar a palavra, em vez de pregar o amor de Cristo, em vez de pregar que o Espírito Santo está em nossa volta, não, eles pegam a Bíblia Sagrada e começam a caluniar o irmão, começam a falar isso: não, o irmão não pode falar isso, não, o irmão não pode falar aquilo, não, o irmão, ele errou nisso, não, Jesus não veio aqui para que a gente venha olhar o erro do irmão, mas não, nós veio aqui para glorificar, nós só veio para dar